Fala família, beleza? Tudo bom, gente, com vocês? Eu espero realmente que esteja tudo bem. E hoje eu venho trazer algumas dicas básicas que todo jogador iniciante de Brawl Stars precisa entender para poder desenvolver melhor a sua jogabilidade. O que você precisa saber é a distância em que o Brawler que você está usando ataca. Como por exemplo, temos Brawlers a curta distância, como o Bull, que ataca de bem perto, a Bibi e a nossa queridíssima Shelly. Esses Brawlers, quanto mais perto, mais dano. Temos os de média distância, como a Nita, a Ems e o Frank, que ultimamente foi bufado e está quebradíssimo. Temos o de longa distância, como a Piper, o Brock e a Mandy, chamados também de Brawlers Snipers. Temos também os lançadores Dyna, Barley e o mais novo Barry, que foi lançado na atualização mais recente do nosso jogo. Então, família, aqui percebemos que a longa distância ela dá o dano mínimo, a média distância o dano médio e a curta distância o dano máximo. A maioria dos Brawlers que são de curta distância funcionam assim, com exceção de outros, como a Bibi, que ela só precisa estar perto pelo range do ataque dela, que é muito curto, como vocês vão ver aqui. O mesmo funciona para a Super da Shelly. A longa distância dá o dano mínimo, como vocês viram, mas se você acertar o Super dela, a curta distância, ele dá o dano total aí de 4.480. Assim também funciona com o Bull. A longa distância, dano mínimo, a curta distância, dano máximo. Então se aproxime o máximo que você puder do seu adversário. Com a Bibi, já é diferente. Ela tem que chegar perto, se aproximar, porque o range do ataque dela, né, o tamanho do ataque dela é curto. Então ela tem que se aproximar para de alguma forma poder dar dano no seu inimigo, tá bom? Então, às vezes você vai ter dificuldade, tá, para chegar perto do seu inimigo. Às vezes ele é um sniper que pode ficar longe de você. Aí você pode usar arbustos para se esconder e pegar de surpresa o seu inimigo. Ou você pode estar praticando a movimentação para poder se desviar dos tiros, como, né, eu dou o exemplo aqui para vocês, tá bom? Então pratica bastante até você pegar as manhas e conseguir se aproximar do seu inimigo, tá? Sem precisar se esconder demais em arbustos. Como exemplo de Brawlers a média distância, temos a Ems. Se você reparar, quando o Brawler inimigo estiver no meio do campo de ataque dela, ele tomará 3 hits do seu gás. Se estiver muito perto, toma um hit só. Então, com Brawlers de média distância, evite se aproximar do inimigo. Como o Brawler a longa distância, eu trouxe a Piper. Então identifique aí o ataque dela, quanto mais longe, mais dano ele dá, como você pode ver no exemplo. Quando eu estiver jogando, identifique como o seu Brawler funciona, qual a mecânica dele. Tem que chegar perto, tem que ficar a média distância ou longe. Como o Brawler lançador, eu trouxe o Dyna. Galera, preste atenção, você não pode colar em um Brawler inimigo usando o Dyna, tá bom? Alguns pro players fazem isso, só que quando você está começando, você tem que ter noção de que usar a parede ao seu favor é a melhor estratégia para jogar com lançadores. Se você for de frente, irá tomar dano, como está mostrando o exemplo. Então use paredes de forma estratégica para jogar de lançadores. Agora, deixando um pouco a teoria de lado, vamos mostrar para vocês como funciona, tá, essa questão de Brawlers a curta distância em ação. Olha ali, ele levou o Edgar muito facilmente. Por quê? Porque quanto mais perto um Brawler de curta distância ele está do seu oponente, mais dano ele dá, tá bom? No caso aí de alguns, né, que é o Bull, a Shelly, entre outros, tá bom? Então, quanto mais perto você puder chegar para eliminar o seu oponente, você tem que chegar. Aí o exemplo, viu? Então, Brawler de curta distância é de perto, não tem jeito. Como o exemplo do Brawler a média distância, eu trouxe aqui a Ems. Pode reparar
que quando ela acerta o hit com o posicionamento do inimigo na metade da área de ataque dela, o ataque dela acerta 3 hits seguidos, tá bom? Então, com a Amos, nesse caso aqui, não vale a pena você se aproximar muito do inimigo ou ficar muito longe, tá? Com o Brawler Sniper, eu trouxe aqui a Piper. Pode reparar, família, que quando ela acerta o tiro na distância máxima, ela dá o dano máximo, tá? Então é aquilo, Brawler Sniper é de longe, tropa. Não adianta querer jogar de perto, querer ficar rushando e ir loucamente pro gol ou para qualquer objetivo do modo que você está jogando. Sniper é de longe, tá bom? Agora, com o Brawler Lançador, eu estou usando o Dyna. Colocando em prática o que eu falei para você. Use as paredes ao seu favor, para se proteger dos seus inimigos, não tomar hit deles. Funciona na maioria dos casos. Só não é tão eficaz contra outros lançadores, né, para os assassinos que podem pular em você. Porém, independente da situação, use sempre as paredes ao seu favor quando estiver jogando de lançador. Se você ficou até o fim do vídeo, eu sou muito grato, tá bom? Por todos que estão acompanhando aí o canal. E se você ficou até aqui mesmo, eu vou deixar uma dica valiosa para todos vocês que estão iniciando no Brawl Stars. E a dica é: evitem usar o Auto Fire. Mirem sempre que forem atirar. Pratiquem desde agora, que quando vocês estiverem chegando mais longe de troféus, pegando players mais experientes, não será tão difícil de acertá-los, porque você já vai ter praticado bastante, tá bom? Pode sim usar o Auto Fire, tropa. Não estou falando que é proibido atirar sem mirar. Porém, você vai ter ali uma porcentagem menor de acerto, ainda mais se o seu adversário tiver uma movimentação boa. Tá bom, galerinha? Então, tropa, obrigado, tá, por ficar até o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu!